Fala, meu povo! Bom dia e boa semana pra vocês, hein? Esse é um vídeo que eu preciso me explicar um pouco antes de falar. Primeiro que eu tô de azul e branco, porque não tem nada a ver de ser um vídeo do Cruzeiro, já fiz uma porrada de vídeo com essa jaqueta, simplesmente porque eu gosto dela. E segundo que é um vídeo que eu tô fazendo porque tem muita gente me pedindo pra fazer um vídeo sobre o Cruzeiro, depois da eliminação pro América e do muito ruim de início de 2025 do Cruzeiro. Mas eu acho que tem gente querendo que eu pise ou que eu rode a faca, né? Assim, que como eu já venho criticando o planejamento e a visão de futebol, se é que existe alguma visão de futebol da diretoria do Cruzeiro, que seja o momento de eu inflar isso ainda mais. Só que essa não é minimamente a intenção desse vídeo. Quem tá achando que porque o Cruzeiro foi eliminado do América no Campeonato Mineiro e porque no meio de fevereiro tá jogando muito mal, que as coisas que eu tinha dito, tá vendo como o Marcelo tava certo, tava todo mundo errado, que é o que tem me chegado, essa não é a intenção. E eu tô até surpreso que o início não seja bom. Eu achava que inicialmente alguma química e vontade maior de resposta e resposta maior viria dos contratados do Cruzeiro. A questão aqui, e eu faço esse vídeo exatamente para pontuar aqui, este Cruzeiro ainda não deu errado, pode dar certo, são bons jogadores, o time tem muitos bons jogadores, são jogadores que precisam ser recuperados e que eu não teria gastado a quantidade de dinheiro que o Cruzeiro gasta nestes jogadores. Para mim a questão é essa. O tanto de dinheiro que o Cruzeiro gasta no Dudu, no Cássio, no Gabigol, que gastou nas contratações do ano passado, o Cruzeiro gastou mais de 150, quase 200 milhões de euros em meio-campistas, e hoje não tem um meio-campo. E um dos meio-campistas que joga melhor é o Lucas Romero, que já estava. Enfim. Precisa recuperar esses jogadores que o Cruzeiro gastou muito dinheiro. Eu teria contratado jogadores de perfil diferente. Jogadores que precisam encher a barriga e ganhar muita coisa e conquistar muitos títulos e que talvez ganhariam menos dinheiro. A questão é que como quem paga não é o Cruzeiro, como quem paga é o Pedrinho, é o dono, meio que tanto faz o dinheiro que é gasto. Não está gastando dinheiro dele próprio, sabe? Então parece não fazer muita diferença o quanto que o cara ganha, o quanto que gasta e tal, porque se tudo der certo, essas dívidas e esta conta não vai chegar para a Toca da Raposa, né? Vai chegar pro Pedrinho. Então, assim, pode dar certo. O dinheiro gasto realmente não é meu nem é seu, é de um dono. Não é o dinheiro do Cruzeiro, tanto faz. Se o Gabigol ganha 2, 3, 1 milhão, você podia contratar um jogador com vontade de crescer por menos do que 1 milhão. Então, meio que tanto faz. A questão aqui é que o Cruzeiro não joga bem desde agosto, desde aquele jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro não joga bem. Os reforços entraram de uma maneira que atrapalhou um time que vinha jogando bem. Eu acho que eles entraram por uma ordem do dono, né? Aquele áudio do Pedrinho pro Fernando Seabra, que os caras tinham que jogar, é uma ordem do dono. E a partir dali o time não teve mais encaixe. O Seabra caiu com 3 vitórias em 11 jogos. Acho que é normal demitir depois de 3 vitórias em 11 jogos. Porque se o técnico não consegue... Se você manda escalar jogadores e o técnico, depois que você manda aquilo, não consegue ter resultados, que venha outro. Eu não teria contratado o Fernando Diniz naquele momento. Foi contratado. O Fernando Diniz, para mim, não é um técnico que chega em setembro. Depois o Fernando Diniz é demitido depois de 2 jogos ou 3 jogos em 2025. Também não faz sentido. Se você manteve ele em dezembro. Se você demitiu e não demitiu em dezembro, não faz sentido demitir ele depois de 3 partidas em janeiro. É preciso dar mais tempo por coerência, simplesmente. E agora o Leonardo Jardim está aí há 3 partidas. A questão é que ainda pode dar certo, mas não existe nenhum plano. Nenhum plano. E o Cruzeiro perdeu tempo. De agosto para cá, o Cruzeiro não melhorou em nada. Ele só está piorando. Piorando. Se existisse um projeto, chegou uma diretoria nova, vamos romper com tudo que o Ronaldo fez anteriormente e vamos começar do zero. Ainda que seja no meio do campeonato, ainda que o time esteja jogando bem. A gente quer outra coisa, a gente entende que o Cruzeiro tem que ser outra coisa, a gente não quer baby steps, a gente não quer que esse time vá melhorando aos pouquinhos, como me parecia ser o que a diretoria anterior queria fazer. Não, a gente quer de cara melhorar. Então, se você quer de cara dar um golpe, melhorar muito rapidamente, é mais ou menos o que foi fazendo, né? Contrata, gasta, não dá resultado, troca, não dá resultado, troca, não dá resultado, troca. Só que você não sabe como que você está fazendo isso. A impressão que dá é que dentro do Cruzeiro ninguém sabe como melhorar. Sabe que gasta dinheiro, que vai contratar, o nome dos caras, a grife, e o que eles podem trazer com isso. Mas como fazer um time jogar futebol, como montar um elenco, para que montar um elenco? Para jogar de qual jeito? Para atacar de qual jeito? Para defender de qual jeito? Isso não me parece ter um plano. Isso está fazendo com que o time perca tempo. A única coisa que o Cruzeiro perdeu até agora é tempo.
a única coisa de importante. Porque perder a Sul-Americana, ok, o Cruzeiro, talvez quem pensasse em 2024 que o Cruzeiro poderia chegar na final da Sul-Americana, talvez nem pudesse. Vaga na Libertadores era difícil mesmo esperar. Então, entre a expectativa do início do ano passado e do final do ano passado, está tudo mais ou menos equilibrado. E agora perder um Campeonato Mineiro, que é melhor ganhar do que perder, mas também não tem que ser o fim do mundo, porque não ganha. As sensações dentro de campo são muito ruins, né? Se a gente for pegar, cara, nessa temporada, o Cruzeiro não ganha há 5 jogos, né? Os últimos 5 jogos, empatou com o América, perdeu do Atlético, perdeu do Democrata com o time reserva, 2 empates com o América, uma derrota nos pênaltis. Antes disso tinha ganhado do Uberlândia, do Itabirito, empatado com o Betim, perdido do Atlético, que é um time de segunda divisão, e ganhado da Tombense ou do Tombense, eu nunca sei. É muito pouco, é muito ruim. E não está melhorando. Você fala, pô, mudou tanta coisa que esse time está melhorando, mas ainda não está pronto, e que contra o América perdeu, mas podia ter ganhado. Não, nos 2 jogos contra o América, o Cruzeiro finalizou menos do que o América no gol, nesses 2 jogos da semifinal. Contra o Atlético é um jogo de análise atrapalhada pela expulsão no início e tal, vira um outro jogo que não dá para você analisar muito bem o potencial dos 2 times. Mas o ponto que eu faço, desde o ano passado, é que quando você não tem um norte, quando você não sabe o que você vai fazer, quando você não tem um plano, você só quer o resultado, que é dar certo. E você não sabe como chegar ao resultado. Então é o que está acontecendo agora. A gente está indo para março, agora esse time vai ter um mês aí praticamente, né? A estreia no Campeonato Brasileiro é 29 de março contra o Mirassol. Não sei se tem alguma coisa de Copa do Brasil aí no meio. Tem praticamente um mês para recomeçar de novo. Porque já tinha recomeçado quando chegou essa diretoria, aí chegaram os reforços, aí recomeçou com o Diniz, aí recomeçou em 2025, aí recomeçou agora mais ou menos com o Leonardo Jardim, tinha passado um tempo ainda com o interino, então é recomeço, atrás de recomeço, atrás de recomeço, atrás de recomeço. E não dá a sensação de que, a não ser que o Leonardo Jardim faça isso, gente, todo mundo para o que está fazendo, a gente precisa de um jogador assim, ou a gente precisa... Eu acho que primeiramente, antes de chegar mais gente, tem que fazer os que estão ali jogar o que eles sabiam jogar. Os laterais que perderam o pênalti, William e Marlon, já jogaram muito mais do que estão jogando. O Kaique, inclusive, merece ser titular hoje na esquerda. Tem que recuperar Dudu, recuperar Gabigol. O Gabigol perdeu 2 gols sem goleiro no mesmo lance contra o América. Não tinha goleiro, ele bate a bola num defensor que está em cima da linha, e no outro ele não consegue acertar o alvo e não tinha goleiro. Estava até impedido, né? No primeiro e no segundo lance, o certo é que aconteceu. Nem vou falar do domínio que está viralizando e tal, que domina mal uma bola, isso acontece com um jogador a todo momento, nem precisa ir por aí. Mas precisa recuperar primeiro esses caras, recuperar os que chegaram ano passado. Dos que chegaram ano passado, quem tem jogadas é o Matheus Henrique. Para mim é um meio-campista bom, mas até que mais de jogadas do que de jogo. Ele não dá ritmo para o time, ele faz algumas boas jogadas. O Wallace, por enquanto, nada. E os outros jogadores têm que ser melhorados, tem que recuperar os jogadores antes de contratar novos. Mas eu imagino que quem possa fazer isso é o técnico. Chega um técnico, que para mim é bom treinador. Eu fui a Mônaco outro dia fazer o Mônaco-Benfica, entrevistei os torcedores do Mônaco lá, está nas redes sociais da TNT. Entrevistei 8 ou 9 torcedores. Todos falaram bem do Leonardo Jardim, todos falaram de como ele fez aquele time jogar, revelou Mbappé, melhorou Falcão Garcia, Bernardo Silva e tal, Fabinho. É um técnico que pode fazer isso, mas se as coisas começarem a caminhar, é porque chega um técnico que meio que toma as rédeas das coisas e consegue melhorar num elenco que ele não montou, que tem carências para o que ele pretende jogar como futebol. Mas a questão para mim é a perda de tempo. Tá? Não é perda de Campeonato Mineiro. Isso aqui não é um vídeo para falar, olha, tá vendo como eu falei com vocês que pintava mal esse Cruzeiro desde o ano passado? Não é isso, porque o futebol tem aleatoriedades. Só que quando você reduz essas aleatoriedades, quando você sabe o que você quer fazer, você diminui a margem de erro. E diminuindo a margem de erro, sua chance de dar certo é muito maior. Só que para isso você tem que ter um norte, você tem que saber o que você quer fazer. O que queremos jogar, qual é o nosso estilo de jogo, qual é o nosso técnico, quais os processos, a gente sabe que vai ter dificuldade, então não vamos olhar o micro jogo a jogo, vamos olhar o macro, onde que a gente vai chegar. Isso é planejamento. Planejamento não é se a bola entrou, é um bom planejamento, se a bola não entrou, é um mau planejamento. A bola não está entrando, então faz parecer que é um mau planejamento porque a bola não está entrando. Não é. Se a bola estivesse entrando, eu ainda acho que a longo prazo esse time tem problema. Com o perfil do Gabigol, com o Dudu que veio de lesão séria, não sei se vai aguentar a temporada inteira, com um elenco desequilibrado do que precisa jogar, com o Cássio, que é um goleiro que o Cruzeiro contratou o Cássio de 2024, o Cruzeiro não contratou o Cássio de 2012, 2017, 2019 do Corinthians, contratou um Cássio que no Corinthians já estava errando muito, e apesar de toda a idolatria, era muito questionado no Corinthians, e saiu que o Corinthians arrumou um goleiro que vai resolvendo as coisas melhor do que ele.
Então, a longo prazo, eu tenho mais dúvidas do que a curto prazo eu teria. Eu achava que agora estaria dando mais certo. Estou surpreso. E se estivesse dando certo agora, eu teria as mesmas dúvidas a longo prazo, tá? Porque eu acho que a única coisa que perdeu aqui foi tempo de ter um norte, de saber o que quer fazer, e de onde quer chegar e como quer chegar. Onde quer chegar todo mundo sabe. Todo time quer ganhar, né? Coisa mais básica do planeta. O como quer chegar é o que faz a diferença. E o futebol brasileiro hoje tem muitos times que sabem como querem chegar, que tem bom planejamento, os profissionais envolvidos no futebol brasileiro estão melhorando, estão se capacitando, tem muito bom profissional em gerência de futebol, em departamento de scouting, em organização de um plantel equilibrado, de buscar jogadores da base às vezes para ir somando, de valorizar jogadores para vender. E o Cruzeiro o que faz é gastar, e gastar, e gastar, e gastar, e gastar. E ver numa aleatoriedade um jogo de pôquer, coloca as cartas na mesa, essa mão é ruim, não serve. Como você tem muita ficha, você vai ali até vir uma mão que pode te servir. Então, não quero aqui estufar o peito e falar, avisei para vocês, porque realmente porque eu tô surpreso e porque o intuito do vídeo não é esse. A questão é que perdeu tempo de novo. Só isso. O torcedor do Cruzeirense que está assistindo isso aqui pensando o que vai acontecer. Perdeu tempo. Agora dá tempo para o Leonardo Jardim e ver se ele consegue recuperar os caras e a partir daí o time começa a ter uma coerência. Como vai jogar, com quem vai jogar, quais vão ser os jogadores colocados em campo, como que vai atacar, como que vai defender, como que vai potencializar Gabigol e Dudu, como que vai potencializar Matheus Pereira, se o elenco permite que esses jogadores sejam potencializados ou não, se eles vão ter que ser sacrificados, jogar fora de posição, que não possam jogar juntos, que tem que colocar talvez um atacante mais posicional para o Gabigol jogar ao redor dele, que eu acho que pode ser uma boa, que tem um 9, que o Gabigol jogue ao redor do 9 e não como um atacante mais centralizado. Enfim, tem que começar tudo de novo, depois de ter gastado tanto, de ter trocado tanto de técnico, a partir basicamente de abril, quando já é para valer, que é o Campeonato Brasileiro. Então, a perda de tempo, porque não tem norte, porque não sabe o que está fazendo a não ser gastar dinheiro, é o principal problema. Mas tem bons jogadores, por sorte ou por azar, as coisas podem dar certo, e o torcedor do Cruzeiro tem que esperar que dê sorte. É isso meu diagnóstico do time até aqui, gente. Valeu, hein? Boa semana para vocês. Até a próxima.